Hey, how fluent are you? Ei, qual o seu nível de fluência? Não sabe dizer ao certo? Então não saia daí que hoje eu vou te ajudar a responder essa pergunta. Hi guys, this is Teacher Carlos Vale. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um tópico um pouco delicado. Níveis de fluência. Well, why do you say that? Mas por que você fala isso? Porque a palavra fluência é uma coisa muito subjetiva. Em alguns casos, ela é utilizada para fazer as vendas de aulas ou de conteúdo de inglês. Eu, pessoalmente, não faço isso. Eu prefiro acreditar na aptidão ou dominância da língua. Mas tem quem faça. A propósito, essa é a minha opinião. Não é uma definição de que realmente quer dizer fluência. É apenas a maneira que eu enxergo a palavra fluência e o que ela quer dizer para mim. Quando te perguntam o seu nível de inglês, como que você responde? By the way, a propósito, essa pergunta em inglês seria dita What's your level of proficiency in English? Ou qual o seu nível de proficiência no inglês? Assim fica mais fácil de responder, porque é algo mais objetivo, mais palpável. Já fluência é algo muito subjetivo. Cada pessoa tem uma ideia diferente do que é ser fluente. Para mim, as línguas podem ser separadas em 4 áreas distintas: reading, writing, listening and speaking. Leitura, escrita, escuta e fala. O que se nota com facilidade é que as pessoas normalmente melhoram em 2 das 4 áreas. A pessoa escuta e fala bem, mas lê e escreve mal. Ou ao contrário, escreve e lê bem, escuta e fala mal. É raro você encontrar alguém que, por exemplo, escuta e escreve bem e fala e lê mal. O ideal é desenvolver todas as 4 áreas juntas, de maneiras iguais, desde o começo do aprendizado. É assim que eu faço as minhas aulas. Desde as primeiras aulas, o aluno aprende a escutar, falar, escrever e ler a palavra corretamente. Mas então, como pode-se responder a pergunta de qual o seu nível de inglês? Para mim, as línguas têm 4 níveis de dominância: novato, intermediário, avançado e fluente. Novatos são aquelas pessoas que sabem poucas palavras. Às vezes veem coisas na televisão ou em rótulos no supermercado e sabe dizer o que aquilo quer dizer. O intermediário é aquela pessoa que consegue fazer algumas coisas sozinhas. Se ela prestar atenção em uma conversa ou pegar algo para ler, ela consegue entender the gist of it, ou o fio da meada. Já o avançado é uma pessoa que tem domínio de 2 das 4 áreas bem elevado, mas as outras 2 áreas que estão em defasagem não estão muito atrás. A pessoa consegue escutar e falar bem, mas ela tem uma dominância boa na escrita e na leitura, ou vice-versa. É uma pessoa que consegue escrever e-mails bem, normalmente baseado na área de atuação dela. É alguém que não precisa ficar utilizando um dicionário ou tradutor para checar as palavras. E a pronúncia é bem próxima da maneira correta de se pronunciar as palavras. Vez ou outra pode ter uma abrasileirada de algumas palavras, mas como um todo é bem próximo do correto. Já o fluente tem uma dominância quase plena da língua. Eu diria de 80% ou mais de todas as 4 áreas da língua. Essa é aquela pessoa que não precisa pensar no que escutou para responder. É uma pessoa que não hesita para dar uma resposta de uma pergunta. Não traduz nenhuma frase ao pé da letra, ela entende o contexto da frase como um todo. É uma pessoa que também consegue entender as piadas internas e shows de comédias americanos. E principalmente é uma pessoa que vai saber distinguir de onde as pessoas são baseadas no sotaque delas. Mas, novamente, essa é a minha opinião. É como eu encaro a palavra fluente. E é por isso que eu não uso essa palavra no meu dia a dia, eu não uso essa palavra nas minhas aulas. O que eu uso é aptidão ou dominância. O TOEFL, que é a prova mais comum para se fazer avaliação de dominância de uma língua, significa Test of English as a Foreign Language, que traduz como prova de inglês como uma língua estrangeira. No próprio nome não há nada dizendo fluência de inglês. Essa prova mede a habilidade linguística de uma pessoa na língua inglesa. Measures people's English language skills. Nada de fluência, mas habilidade. Então a minha sugestão é, não se deixe levar pela palavra fluência. Procure atingir um nível avançado de inglês. Porque é com o nível avançado de inglês que você consegue viajar para qualquer lugar, falar com qualquer pessoa, fazer o que você quiser fazer sem terceiros terem que te ajudar no caminho.
A fluência é muito além disso e demora muito mais para ser atingida. Eu me considerei fluente depois de morar nos Estados Unidos por 3 anos, estudando, lendo, falando, escrevendo todos os dias e sem a possibilidade de escapar para o português, como a gente faz aqui no Brasil. Apertou um pouco, começa a falar português, o professor responde em português, e a gente foge daquela questão de não poder expressar corretamente o que a gente quer dizer. Nas minhas aulas eu falo a analogia, você tem que largar a borda da piscina para aprender a nadar. Com o inglês é a mesma coisa, para você realmente aprender a falar inglês, você tem que largar daquela beirada, daquela borda da piscina e se jogar no meio, para você aprender a nadar de verdade, para você realmente poder falar inglês de verdade. Porque se você sempre tiver essa escapatória de falar português quando aperta, assim fica muito difícil para você de fato aprender a língua inglesa. So with that being said, então, com isso dito, qual você diria que é o seu nível de inglês? Bora, comenta aí pra gente saber. Come on, don't be shy. Ora, não tenha vergonha. Well, that's it for today, guys. Para mais conteúdo como esse, ou para tirar dúvidas diretamente comigo, me sigam nas redes sociais. @TeacherCarlosValley. See ya!